Atenção, emissoras da Rede Globo. A Rede Globo se orgulha do fato de que apenas 3 redes de televisão americanas são maiores que ela, mas nenhuma tão poderosa. O poder da Globo é reforçado diariamente por imagens maravilhosas e por uma repetição excessiva da sua identidade na tela. Globo e você, tudo a ver. Próxima terça nobre estreia, Superstar. Roberto Marinho, 87 anos, é dono da Rede Globo de televisão. Seu cartão de visitas, entretanto, o apresenta apenas como jornalista. E costumamos dizer que ele é uma espécie de Stalin das comunicações em nosso país. Quem não concorda com ele, ele manda para a Sibéria do gelo, a Sibéria do esquecimento. Eu acho que ele é mais poderoso que o Cidadão Kane, inclusive. O Cidadão Kane nunca imaginou que tivesse esse poder todo. O Roberto Marinho hoje é a força política mais importante no país de 150 milhões de habitantes. Nada se faz sem consultar o Roberto Marinho. É assustador. A Globo acorda o Brasil todas as manhãs com um divertido programa infantil, apresentada pela amiga e sexy Xuxa. Olha pra mim e divida a sua alegria, o seu entusiasmo, a sua vontade de viver. E vamos crer numa vida melhor. Nós podemos, nós vamos conseguir. Nós não merecemos? Então, começando daqui, na nossa manhã, com o pé direito, soltando a franga, liberando tudo que tem direito. Um bom dia bem gostoso nessa bochecha. Que Deus te proteja e que fique bem pertinho de mim. Isso, assim que eu gosto. Chega mais. E tem Xuxa e desenhos animados durante 5 horas todas as manhãs, de segunda a sábado. Em São Paulo, 80% das crianças e 54% dos adultos assistem ao programa regularmente. Desde que o programa da Xuxa começou na Globo, em 1986, a ex-modelo tornou-se a rainha dos baixinhos, estrela de cinema e a cantora de maior sucesso na América Latina. Ela está entre os 40 apresentadores mais bem pagos do mundo, logo acima de Mel Gibson. Todo mundo está feliz e não deixa de bailar. Todo mundo pide, déjame tocar. Nem todos estão felizes no Brasil. A economia está entre as 10 maiores do mundo, mas a distribuição de rendas é a terceira pior do mundo. 60 milhões de seus 150 milhões de habitantes vivem na pobreza total. O sistema é chamado capitalismo selvagem. O Brasil ocupa quase a metade da América do Sul. O povo é uma enorme miscigenação de raças e nacionalidades. Em 1500, os índios viram os portugueses descobrirem o Brasil. Depois, os africanos foram trazidos como escravos. No século XIX, iniciaram-se as grandes ondas de imigração europeia e no século XX vieram os japoneses. Embora o Brasil seja um país enorme, a maioria dos brasileiros vive perto do litoral, 75% deles em cidades. O Nordeste é rural e pobre. O dínamo urbano da economia do país está concentrado no Sudeste, em torno da cidade de São Paulo. 50% do território do país pertence a 1% da população. Os sem-terras lutam pela sobrevivência, assim como os trabalhadores urbanos. Eu não como, né? Não. Só? Não. Só carrego. Só carrego. Com esse leite aí você vai aguentar até que horas? Até de noite, né? O que é que ele come? Arroz, legumes e carne moída e frango. Isso todos os dias? 2 vezes ao dia. Mais de 25% dos adultos brasileiros não sabem ler. E muitos mais são semi-analfabetos. Os jornais são caros e nenhum é nacional. A televisão, por outro lado, atinge uma audiência nacional que pode ultrapassar 100 milhões de pessoas. Há mais de 200 canais de TVs locais, além de alguns canais educativos públicos. Todos são particulares e mostram programas em uma das 4 redes nacionais.
A Bandeirantes, de João Saad, concentra-se em esportes e é a menor. A Manchete, de Adolfo Bloch, e a SBT, de Silvio Santos, competem pelo segundo lugar. Mas a Rede Globo, de Roberto Marinho, é a primeira no Brasil. A TV Globo tem aproximadamente 15 mil funcionários, incluindo cerca de 500 escritores e atores. Isso faz a Globo ter quase o mesmo tamanho da BBC. Na hora de se promover no exterior, a Globo é franca em relação à sua dominação no Brasil. Com suas 5 estações e 63 afiliadas, cobre 99,2% do território brasileiro, atingindo 99,9% dos aparelhos de televisão em todo o país. Nos últimos 5 anos, a audiência da Globo foi de 78%. A Globo produziu 95% da sua programação no horário nobre e conseguiu 75% do orçamento publicitário de mídia nacional. Vocês assistem a televisão todo dia? Todos os dias. Que tipo de programas vocês gostam de assistir? Novela, jornal, filme, Chico Anísio. E futebol, né? Futebol, né? Principalmente futebol, né? Fantástico. Vocês assistem mais o Globo do que qualquer outro programa? Só Globo. Desde o início dos anos 70, a TV Globo tem apresentado sua supremacia na TV com uma música de fim de ano cantada pelos astros da rede. Este foi por ocasião da comemoração dos 25 anos da emissora. Eu acho que o povo é que faz a televisão. É a cabeça do povo que faz a televisão. A televisão no Brasil é um reflexo do próprio povo, do que o povo pensa e quer. Porque é uma televisão comercial. E sendo comercial, ela precisa ter, em primeiro lugar, precisa ter rating no Ibope, né? No Brasil, o Ibope foi a primeira empresa a apresentar índices de audiência na TV. Hoje, um Ibope alto significa um programa de sucesso. Um programa com baixo Ibope é eliminado. Oferecimento Chocolates Nestlé. In the US, TV advertising takes about 20% of the national advertising cake. In Brazil, it takes more than 50%, $2 billion in 1990. Of that, over 70% went to Globo, since its ratings were by far the highest. E Biotônico Fontoura, quem toma Biotônico tem a força. O investimento elevado na propaganda de TV produz frequentemente anúncios de alta qualidade. Este anúncio de jeans ganhou recentemente o primeiro prêmio em Cannes. Que é resistente. E tem caimento perfeito. Starup passa pelo mais rigoroso controle de qualidade. E dá total liberdade aos seus movimentos. Starup, o mais testado. O mais procurado. Se não for Starup, proteste. Eu acho que isso ocorre pelo seguinte: o Brasil é um país de terceiro mundo com exigências publicitárias totais de primeiro mundo. Então, muitas e muitas vezes a nossa publicidade chega a ser melhor que o nosso país. Quem fez uma história de sucesso tem um novo apoio para continuá-la. American Express Corporate, o cartão empresarial. Ayrton, a lancha tá rápida. Rápido? Rápido mesmo é depositar na poupança imediata nacional. Faça como Ayrton, invista no nacional. Os grandes anunciantes não esperam notícias desagradáveis a seu respeito de uma rede de televisão. Algumas propagandas reconhecem a realidade cotidiana da maioria dos brasileiros. A televisão é o único meio de comunicação que atinge o grande público. Portanto, o governo federal, ministérios e empresas estatais foram os 4 maiores anunciantes no Brasil em 1990. Eu me lembro de uma frase de Goethe que diz que ler é a arte de desfazer nós cegos. E a pessoa alfabetizada lê. E a pessoa que lê desfaz esses nós. Mas os anúncios governamentais mantêm-se confortavelmente ao lado daqueles que promovem estilos de vida luxuosos, além dos recursos da maior parte dos brasileiros. Quem usa Triunfo está usando tudo.
Aniversário, lua de mel, bodas. Use a imaginação. Comemore as suas datas especiais de uma forma diferente. Reserve uma suíte Champion. Relaxe e aproveite no Champion. A maioria dos brasileiros consomem apenas as imagens. Apenas 1/3 da população pode pagar pelos serviços e produtos anunciados na televisão. E atestando a qualidade, consiga a assinatura original de Bacardi. Entendeu? Anota aí. Bacardi. Receita de prestígio. A lei brasileira permite que as redes tenham apenas alguns canais. Os outros são canais independentes que se afiliam a uma rede. Para administrar uma estação de rádio ou de TV, o proprietário necessitava, naquela época, de uma concessão do governo federal. Para ser mais preciso, do próprio presidente da República. O presidente da República, que tinha a exclusividade dessa concessão, destinou esses canais de rádio e TV aos seus amigos, aos seus correligionários, aos representantes dos seus grupos políticos nos estados, nos municípios. Isso sem qualquer tipo de critério. Não foi utilizado um critério social, né, de as instituições educacionais, absolutamente. O critério foi um só, o favorecimento político. Se eu fosse o presidente e se tivesse o poder de dar uma licença ou concessão a alguém, eu jamais a daria a um inimigo. Calcula-se hoje que cerca de 2/3 dos canais de TV sejam controlados por políticos, direta ou indiretamente. Não há nenhum impedimento a que o político seja dono da televisão. O que há, porque nós temos muito o regime do formalismo e do faz de conta, o que há é a proibição de que o político seja o diretor, mas não o dono. Note bem, eu posso ser deputado federal ou governador do estado, tenho a televisão e ponho lá ou meu filho, ou meu partido, meu correligionário, ou meu empregado, como se fosse o diretor, mas eu próprio, não sendo o diretor do ponto de vista formal, sou, em verdade, o controlador da empresa. De maneira que não existe na legislação brasileira um remédio eficaz para esta, digamos assim, deturpação, deformação do domínio dos meios de comunicação pelo político. O programa ao vivo é o mais antigo da TV brasileira. Hoje, a transmissão do Carnaval Carioca é a sua apoteose. O incrível Chacrinha era o mestre dos apresentadores brasileiros. Seu caráter anárquico era tão excessivo para a ditadura dos anos 70 que a TV Globo cancelou seu programa por 10 anos. Alô, atenção! Eu vim para confundir e não para explicar. Globo e você, tudo a ver. Aos domingos, há uma batalha de programas na televisão brasileira. Na Globo não há novelas nem noticiários. Seu programa da tarde é o Domingão do Fastão. Uma mistura de música, Olimpíadas Bobocas e catástrofes domésticas. Aqui o Domingão do Faustão, diretamente do Teatro Fênix para as 89 mil emissoras da Rede Globo. Olha aí. Brincadeira. Vai com a prancha na mão e a outra prancha solta. Olha onde foi! Primeiro round. Essa é a George Foreman. Ao Holyfield. Coitado. A supremacia de audiência da TV Globo é às vezes ameaçada aos domingos pelo programa de 12 horas de Silvio Santos, em sua própria rede, a SBT. Silvio Santos começou na Globo e se afastou em 1975. In 1975. Ela é os médicos lá mesmo, hein? Vamos abrir as portas da esperança. Na parte da Porta da Esperança, as pessoas vêm pedir coisas. Algumas conseguem, outras não.
Sua futura cunhada ganhe um kimono e um fultão. Isso. Só isso? Só isso. É isso que você quer? É um kimono e um fultão? Isso. Bem, eu não conheço, mas vamos abrir as portas da esperança. Eu acho que já vai embora. Olha o sim. Silvio Santos ficou super rico com seu esquema do baú da felicidade. Atraídos por prêmios fabulosos, os sócios pagam prestações regularmente, que lhes permite comprar produtos em lojas especiais. Com a estabilidade econômica, poucos mantêm seus pagamentos por muito tempo. Seu prejuízo é o lucro de Silvio Santos. Peão da casa própria. Bom, mas já teve aqui uma vez. Já, essa é a segunda vez. Ah, essa é a segunda vez. Agora é que eu estou começando a entender. É a segunda vez, então não foi possível localizar sua mãe. Tá bom. Não foi possível. Ok, então venham para o palco, né? Então vamos abrir as portas da esperança. Na verdade, Silvio Santos poderia ter reunido a mãe e filha logo depois da primeira apresentação. Mas ele adiou o reencontro para apresentá-lo em seu programa. Foi apenas um pequeno atraso. Até aquele momento, a mãe da mulher, já doente, tinha ficado tão doente que não pôde comparecer. Uma outra filha teve que ir em seu lugar. Se seu partido não tivesse sido desqualificado em função de algumas questões técnicas, Silvio Santos teria sido candidato à presidência do Brasil em 1989. Globo e você, tudo a ver. A visão comum da Globo com sua audiência é mostrada todos os domingos no Fantástico. Desde 1973, este show de shows, este show da vida, utilizando notícias, diversão e falso otimismo, tem sido o carro-chefe da programação de domingo à noite na Globo. Este é um domingo típico. Domingo com Fantástico, uma estranha combinação de elementos que se acrescenta à visão de mundo da Globo. Domingo no Fantástico. Disney World, a fabulosa indústria da diversão, visitada por mais de 20 milhões de crianças e adultos do mundo inteiro, todo ano. A Viúva Porcina, cercada pelos fãs nas ruas de Havana. Você vai acompanhar a visita de Regina Duarte a Cuba, onde a novela Roque Santeiro é o maior sucesso na história da televisão de lá. O Bandido do Carro Vermelho, um criminoso sexual e assassino caçado pela polícia de 40 cidades dos estados de São Paulo, Minas e Goiás. Ele já violentou mais de 60 mulheres e tem uma ficha policial com 3 metros de comprimento. Domingo no Fantástico. A televisão na América Latina começou em setembro de 1950 com a TV Tupi em São Paulo. A primeira transmissão começou tarde, durou 1 hora e com programa ao vivo. No final do programa, se deram conta que teriam que fazer tudo outra vez no dia seguinte. Como não havia aparelhos de TV no Brasil, foram importados alguns e colocados no Jockey Club em alguns pontos da cidade. Assis Chateaubriand, que era na época o principal magnata dos jornais brasileiros, começou a TV Tupi contrariando conselhos de quase todos. A produção da Tupi era direcionada à elite que podia se dar ao luxo de ter televisões. O Repórter Esso, inicialmente um programa de rádio, era o principal programa jornalístico. Os jornalistas do Brasil. A Tupi também trouxe para a televisão, diretamente do rádio, a novela tipicamente latino-americana, Com Sua Vida Me Pertence. Juscelino Kubitschek foi eleito presidente em 1955. Ele prometeu fazer o Brasil crescer 50 anos em apenas 5. Esta política trouxe fuscas de fabricação nacional, urbanizou a população, introduziu uma inflação endêmica e agravou a situação da dívida externa. O símbolo do novo Brasil era Brasília, a nova capital. No meio do nada, no meio do país, foi oficialmente inaugurada em 1960. A TV Excelsior, propriedade de um rico produtor de café e dono de uma companhia de aviação, começou em São Paulo em 1960.
marcou uma nova fase no mercado de canais de TV no Brasil. Em 2 anos, a Excelsior havia inaugurado seu canal no Rio, comprou os astros da outra emissora e começou com novelas diárias, ganhando um prêmio de jornalismo na Espanha. Tupi, ainda a maior empresa de TV, continuou com sua produção amadorística e administração excêntrica. Mas em 1964, passou a novela O Direito de Nascer. A primeira novela que conquistou audiência maciça. Era patrocinada por uma empresa de cosméticos e feita por uma agência de publicidade. Brazil's addiction to the novela had begun. Já poderão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação. Em março de 1964, tendo como pano de fundo a insatisfação social, o presidente João Goulart anunciou algumas estatizações limitadas e uma tímida reforma agrária durante um comício público. Começava assim a contagem regressiva para um golpe militar. A direita foi às ruas. Em São Paulo, 500 mil de pessoas participaram da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Alguns dias depois, no Rio, marinheiros de esquerda ameaçaram uma rebelião. O golpe militar começou em 31 de março. Centenas de pessoas foram presas e, entre muitos outros, 3 ex-presidentes perderam todos os direitos políticos. No Nordeste, como em todo o Brasil, de norte a sul, a Revolução Democrática venceu. No dia seguinte, o embaixador americano informou Washington que a suposta Revolução Democrática tinha tido 95% de sucesso. A Escola Superior de Guerra, o cérebro dos militares, estava por trás do golpe. Foi criada a partir do modelo da Escola Nacional Americana de Guerra e se inspirava em sua Guerra Fria anticomunista. Mas a escola brasileira, ao contrário de sua equivalente americana, tinha membros civis, empresários, tecnocratas e políticos. O Marechal Castelo Branco tornou-se presidente com poderes de governar por decreto. Em 1965, a democracia multipartidária foi oficialmente extinta. Uma das primeiras ações da ditadura foi estabelecer o Serviço Nacional de Informação, o sistema nervoso central do Estado autoritário. A TV Globo foi ao ar no Rio de Janeiro em 26 de abril de 1965, pouco mais de um ano depois do golpe militar. Nem sequer sonhava com uma rede de televisão. O que existia era mesmo a TV Globo, Canal 4, Rio de Janeiro. Roberto Marinho era o dono da emissora. Seu pai fundou o jornal O Globo em 1925, mas morreu logo depois. Seus filhos herdaram o jornal. Aos 26 anos, em 1931, Roberto Marinho tornou-se diretor do jornal. Na década de 40, ele inaugurou a Rádio Globo. Marinho obteve sua primeira concessão de TV em 1957, do presidente Kubitschek, cujo governo ele apoiava, e a segunda de João Goulart, cujo governo ele ajudou a depor. O Globo tinha uma posição de apoio aos governos revolucionários, porque o jornalista Roberto Marinho, apoiou a Revolução de Março de 1964, desde antes de ela eclodir. Ele foi revolucionário de primeira hora e continuou, portanto, como revolucionário, a apoiar os governos da Revolução. Embora ele se considere um jornalista, Roberto Marinho é um empresário, um astuto empresário. Isso é uma coisa. Outra coisa, acho que Roberto Marinho pode ser considerado um realista. Em 1962, Roberto Marinho assinou um contrato de assistência para a TV Globo com o grupo Time Life americano. Time Life tinha alguns interesses menores na Venezuela, Argentina e aqui no Brasil. Eles pensavam que havia um mercado em crescimento naquela época, que no final poderia lhes ser útil. Since the agreement gave Time Life, a foreign company, an interest in a Brazilian media company, it appeared to be contrary to Brazilian law.
but it did give Marinho a crucial edge. A Globo surgiu com financiamentos de um acordo feito entre o grupo Time Life. E esse financiamento chegava a um ponto de que a estação, a emissora Globo, no Rio de Janeiro, a emissora, ela tinha uma montagem e recursos da ordem de 6 milhões de dólares, enquanto que a melhor estação de televisão do grupo da Tupi, que era a segunda maior rede na época, a melhor tinha sido montada com 300 mil dólares. Os primeiros 8 meses da TV Globo foram um fracasso evidente. E Walter Clark, à época com 29 anos, foi contratado para dirigir a emissora. Ele foi o arquiteto do incrível sucesso da Globo. Um momento, antes de assinar contrato, na casa do Roberto, mas uma tapeçaria linda do Lussá, eu tremendo de medo, porque era uma jogada da vida, não tinha estrutura de vivência de negócio para assumir aquilo, porque a Globo estava fadada a quebrar. Ela tinha 4 meses de vida. Faturava, na ordem, ela faturava 180 e gastava 700. As enchentes desastrosas no Rio de 1966 marcaram um momento decisivo da TV Globo. A Globo fez a cobertura das enchentes ao vivo. Aqui, quando o segundo presidente militar, Marechal Costa e Silva, assumiu em 1967, começou o breve milagre econômico brasileiro. Um país que estava entrando no mundo industrializado estava, ao mesmo tempo, condenando grande parte de sua população, para ser exato 60%, a uma situação socioeconômica miserável, mesmo sendo a 8ª economia do mundo. E esta é a situação. O pensamento econômico do regime era surpreendentemente simples. Ricos, para que, graças a eles, os pobres, por sua vez, sejam menos pobres. A ditadura deu prioridade ao desenvolvimento de um moderno sistema de telecomunicações. Criou o Ministério das Telecomunicações e viabilizou a compra de televisores a crédito. Os objetivos definidos foram, como sempre, integração e segurança nacional. Em 70, como exemplo, todos os brasileiros poderão ver a Copa do Mundo pela TV e, reciprocamente, outros povos verão a maior festa popular do Brasil, o Carnaval Carioca. Era televisão e futebol. Construísse estádios de futebol e essa rede de telecomunicações impressionante no Brasil inteiro. E, ao mesmo tempo, houve uma degradação muito grande em termos de educação, de saúde.